Eu gostaria de cumprimentar a audiência desta aula, que faz parte de uma série de aulas solicitadas pelo Ministério da Saúde, tendo por objetivo qualificar os profissionais da rede de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde do Brasil. Os professores de periodontia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sentem-se orgulhosos de terem sido convidados para a ministração desta aula, que versa sobre processos agudos do periodonto. Esta aula tem por objetivos compreender todo o entorno de uma consulta de urgência odontológica, especialmente dando ênfase aos processos agudos que acometem o periodonto. Também identificar os processos agudos do periodonto em termos de prevalência, etiologia e algumas de suas características clínicas, estabelecendo o diagnóstico e o tratamento de urgência para essas situações e, num momento posterior, compreendendo a necessidade da continuidade do tratamento periodontal para aqueles casos em que se apresentarem como processos agudos do periodonto na consulta de urgência. Os processos agudos no periodonto, eles têm a característica de serem consideradas situações de urgência e, como tal, necessitam de um atendimento imediato, na medida em que o paciente que procura este tipo de consulta normalmente está sofrendo dor. A diferença básica entre o que é uma consulta de urgência e o que é uma emergência é justamente a presença ou não do risco de morte. Urgência inclui aquelas condições que geram necessidade de tratamento imediato e entre elas se incluem dor aguda, estética primordial ou impossibilidade funcional, mas não envolve risco de morte. E emergência compreende aquelas condições em que o risco de morte está presente. Na odontologia como um todo, a maior parte das situações de premência de atendimento são situações de urgência. Sendo uma situação de urgência que quase sempre se relaciona com dor, no caso das urgências periodontais, é importante que o profissional compreenda que o paciente que se apresenta a uma consulta em urgência, ele encontra-se fragilizado. Este indivíduo que está fragilizado necessita ser adequadamente acolhido para que ele consiga compreender que a sua necessidade sentida, que a sua queixa principal está sendo valorizada e, além de um acolhimento adequado, contextualizando de que este paciente encontra-se com dor, este acolhimento deve também ser complementado por um pronto atendimento. E este pronto atendimento, na medida do possível, precisa ser rápido e, fundamentalmente, deve ser resolutivo no que tange ao alívio da dor. Isto porque é a partir deste alívio da dor que a possibilidade de um contínuo atendimento deste paciente vai se dar. Dentre os processos agudos mais frequentes no periodonto, que são os motivos fundamentais para a busca por consultas de urgência, incluem-se a gengivite ulcerativa necrosante aguda, chamada de GUNA, a periodontite ulcerativa necrosante aguda, chamada de PUNA, a gengivoestomatite herpética aguda, frequentemente conhecida como GEA, e os abscessos gengival, periodontal, além da pericoronarite. Todas essas condições clínicas são processos que vêm acompanhados de dor e, fundamentalmente, estão localizados em alguma das áreas do periodonto.
Uma característica comum aos processos agudos do periodonto é o seu início rápido. Normalmente eles são processos causados por vírus ou por bactérias e tem uma localização envolvendo a gengiva, o ligamento periodontal e o osso alveolar, prioritariamente. E elas são caracterizadas por dor, desconforto e uma manifestação infecciosa. No contexto da sua localização, elas podem estar restritas, ou seja, serem localizadas ou generalizadas em toda a área periodontal e podem ou não incluir um envolvimento sistêmico, deixando o paciente com um impacto mais elevado. As urgências odontológicas como um todo têm na sua epidemiologia um tanto do desconhecido. Isso porque é bastante difícil de se realizar estudos epidemiológicos populacionais que não sejam restritos a centros de referência. Estudos que são restritos a centros de referência podem ter o viés e a dificuldade de sua validade externa. Mas, genericamente, de todas as tentativas de estudos que procuram mapear a ocorrência desses processos agudos, o que se sabe é que os processos agudos do periodonto são menos prevalentes e também menos impactantes que as urgências endodônticas. Conforme havíamos colocado, os dados populacionais são desconhecidos, mas existem bastante estudos, não só das urgências periodontais, mas das urgências odontológicas como um todo, que relatam uma vinculação, uma associação com absenteísmo no trabalho, o que por si só já é um indicativo de impacto deste tipo de situação. Ainda dentro do contexto da ocorrência desses processos agudos do periodonto, nós podemos depreender dos poucos estudos, conforme havíamos colocado, que os abscessos periodontais são os processos agudos mais prevalentes. E o estudo sistemático, tanto da epidemiologia, quanto das próprias características clínicas e, por consequência, o desenvolvimento de protocolos diagnósticos e terapêuticos fica bastante dificultado por dois motivos. O primeiro, pela sua baixa ocorrência em termos populacionais, e o segundo, pela sazonalidade, ou seja, existiria a necessidade de que o levantamento conseguisse ou mapear a todos os indivíduos de uma determinada população por um período de tempo, ou ter a sorte, entre aspas, de conseguir levantar os dados justamente no dia em que o indivíduo está com a ocorrência de uma urgência. Obviamente existem outras estratégias, mas o que se pode depreender da literatura é que, no momento, a literatura relacionada a urgências periodontais é bastante limitada, tanto em número de artigos quanto em qualidade. A partir de agora, vamos descrever características daqueles processos agudos do periodonto mais prevalentes e iniciaremos com a gengivite ulcerativa necrosante aguda, ou GUNA. A gengivite ulcerativa necrosante aguda é uma condição inflamatória destrutiva do tecido gengival, sendo uma doença infecciosa que resulta em gengivite aguda, dolorosa, caracterizando-se por ulceração, presença de necrose gengival e destruição das papilas interdentais, sendo esses seus sinais e sintomas característicos. A GUNA tem fatores etiológicos que são comuns a outras gengivites marginais crônicas. E, neste contexto, existe uma relação forte entre o desequilíbrio
entre a agressão representada pelas bactérias do biofilme e a defesa do hospedeiro representada por características imunológicas do paciente. A sigla GUNA, gengivite ulcerativa necrosante aguda, é um descritor de características desse processo. Portanto, para que ela seja uma gengivite, há necessidade de sangramento gengival, conforme já se viu em aulas anteriores, vinculadas ao processo de diagnóstico do processo saúde e doença periodontal. Ela tem que ser ulcerativa, ou seja, a presença de úlceras que muitas vezes vão gerar o sangramento espontâneo é fundamental para o seu diagnóstico. Ela precisa ser necrosante, ou seja, existe necessidade de haver a necrose, e a necrose gengival normalmente inicia-se pelas papilas interdentais. Por isso que mais frequentemente nós vamos ver a necrose a partir das papilas interdentais. E precisa ser aguda, portanto necessita que haja dor. Essas 4 características vão ser fundamentais para que nós cheguemos ao diagnóstico final de que o paciente é portador de GUNA. Esta condição, ela foi descrita em diversos tipos de situações e recebeu algumas denominações vinculadas a isso. Uma das denominações populares para estas gengivites foi boca de trincheira, justamente vinculado ao fato de que soldados que estavam na guerra com alguma frequência apresentavam esta condição. E isto estava vinculado à baixa higiene bucal, ao baixo nível da higiene bucal por eles realizado, mas fundamentalmente pela questão de queda imunológica frequente em situações estressantes como é uma guerra. Também é chamada de gengivite úlcero-membranosa, de gengivite necrosante aguda, de gengivite úlcero-membranosa aguda, de gengivite ulcerativa necrosante aguda e, como uma das descrições mais amplas do processo foi feito por um indivíduo chamado Vincent, também é chamada de gengivite de Vincent. Para que ocorra a gengivite ulcerativa necrosante aguda, existem alguns fatores predisponentes que estão mais frequentemente presentes. Inicialmente, há a necessidade de que haja uma gengivite pré-existente. Gengivite essa que pode ser uma gengivite clinicamente detectável ou, eventualmente, em situações mais raras, uma gengivite subclínica. Pacientes fumantes tendem a também apresentarem maior percentual, uma maior ocorrência de gengivite ulcerativa necrosante aguda, e uma das explicações que se pode dar para isso é, em parte, a vasoconstricção que o fumo provoca, diminuindo a irrigação naquela área, especialmente na papila, e possibilitando, frente a esta queda imunológica, que haja uma necrose dessas áreas. O estresse emocional tem sido muito vinculado à ocorrência de GUNA, especialmente porque as situações estressantes são situações que tendem a gerar queda imunológica. Pacientes com gengivite ulcerativa necrosante aguda podem ser pacientes consumidores excessivos de álcool, e a imunoincompetência gerada pelo consumo excessivo de álcool pode ser uma das responsáveis pela maior ocorrência. Da mesma forma com que pacientes malnutridos, não somente malnutridos no sentido de aqueles que apresentam doenças da desnutrição, mas aqueles indivíduos que têm tido uma alimentação pouco adequada, pouco nutritiva, gerando com isso, então, uma queda das suas características imunológicas. Vamos discutir cada um desses fatores predisponentes. A gengivite pré-existente
é considerada um fator predisponente na medida em que as características da guna acabam se superpondo à presença de uma gengivite marginal crônica. Os mecanismos pelos quais a presença de uma gengivite será necessária para o desenvolvimento da guna são um tanto obscuros. O que existe de hipótese de como que a guna existiria dentro de um processo de defesa, como é o processo da gengivite, é de que haveria uma alteração na função dos leucócitos e uma alteração na resposta imune com concentrações reduzidas de imunoglobulina G e aumentos bastante amplos das quantidades de imunoglobulina M. O fumo, como um fator predisponente, está relacionado tanto ao fato de que indivíduos fumantes tendem a ter uma higiene mais precária, quanto ao fato de que os produtos tóxicos do cigarro acabam sendo irritantes aos tecidos, geram a contração de vasos periféricos, acabam influindo na capacidade de fagocitose dos leucócitos e, além disso, gerariam concentrações mais elevadas de alguns componentes químicos na placa bacteriana. Na verdade, conforme nós colocamos em momentos anteriores desta aula, muitas das ilações que são feitas em relação a características etiopatogênicas fazem parte de suposições e não têm evidência direta que as suporte. E o estresse emocional, como o terceiro componente dos fatores predisponentes com importância mais capital, estaria vinculado ao fato de que, em primeiro lugar, indivíduos estressados, eles acabam tendo no tecido gengival, na área dentro gengival, uma maior produção de corticosteroides, especialmente de cortisol, que são nutrientes adicionais para as bactérias. Da mesma forma, o estresse acaba fazendo uma modulação das respostas inflamatórias dominadas por TH1 para dominadas por TH2 e vice-versa, muitas vezes gerando que uma resposta protetora acabe-se com mais facilidade tornando-se destrutiva. O estresse também afeta a circulação na área gengival e alguns estudos têm demonstrado que a presença de estresse diminui fluxo salivar. Também é importante que se lembre que indivíduos estressados com alguma frequência têm menos nutrição e muitas vezes higiene bucal mais precária. Dentre as características clínicas que vamos encontrar nas gengivites ulcerativas necrosantes agudas, nós encontramos a presença de necrose marginal, principalmente nas papilas. Podemos encontrar um eritema gengival linear, a presença de dor, de uma pseudomembrana e de sangramento, frequentemente sangramento esse que se dá de forma espontânea ou com estímulos bastante leves, como por exemplo durante a própria alimentação do indivíduo. A necrose marginal, conforme observada nesses dois casos clínicos, ela é normalmente iniciada em área de papila interdental. Quando esta necrose deixa de ser marginal e acaba atingindo o periodonto de sustentação, a guna deixa de ser uma gengivite, porque teria características de reversibilidade dos danos, para ser uma periodontite, conforme nós vamos descrever mais adiante. Além da necrose gengival, é frequente que haja uma grande vermelhidão na área, e esta vermelhidão tem muitas vezes características de espalhar-se por mais de um ou outro dente, gerando o que se chama eritema gengival linear, que é a característica de vermelhidão ao redor da linha
de união dento-gengival de mais de um elemento dentário. Além das características que vimos discutindo até o presente nesta aula, existem algumas características secundárias ou características associadas à presença de gengivite, que incluem a halitose, ou seja, a percepção por indivíduos externos de um mau cheiro, justamente pela necrose, e esta necrose gerando a possibilidade de produção de compostos odoríferos. A presença de cialorreia, ou seja, o aumento do fluxo salivar, como uma tentativa emergente do organismo de jogar elementos de defesa naquela área. Eventualmente, linfadenopatia, ou seja, infartamento ganglionar, febre moderada e anorexia. As características que estão sendo demonstradas nesse paciente são características típicas de uma gengivite ulcerativa necrosante aguda, observando-se sangramento espontâneo, necrose, o paciente relata dor e, fundamentalmente, a presença dessa pseudomembrana sobre a área, justamente encobrindo as áreas de necrose. Este indivíduo é um indivíduo razoavelmente jovem, que tem uma queda imunológica sazonal que gerou, frente à presença de uma gengivite pré-existente, a ocorrência dessa guna. Essas condições de gengivite ulcerativa necrosante aguda frequentemente estão vinculadas a uma microbiota peculiar, a qual tem um grupo heterogêneo de várias bactérias como uma microbiota variável, mas constantemente nós vamos encontrar treponemas, fusobacterium, selenomonas e concentrações importantes de prevotella intermédia. O tratamento de urgência dessa condição deve ser prontamente realizado e, para que isso seja realizado com eficácia, há necessidade de uma limpeza da área através de uma deplacagem delicada dessa área. Invariavelmente, o indivíduo deve receber prescrição de controle químico substitutivo, ou seja, de clorexidina a 0,12%, de 12 em 12 horas, por todo o período em que ele não conseguir mecanicamente fazer o controle do seu biofilme. E se houver, junto com isso, envolvimento sistêmico, nós teremos que prescrever antimicrobianos do tipo metronidazol, 400 mg, um comprimido de 8 em 8 horas durante 7 dias, justamente porque é a este antimicrobiano que as bactérias presentes como fatores etiológicos da guna são sensíveis. Se essa guna for encontrada em pacientes HIV positivos ou com AIDS e houver a sobreposição de uma infecção fúngica, nós faremos a utilização concomitante de um agente antifúngico. Como envolve uma questão dolorosa, um analgésico comum pode ser prescrito. Não há necessidade de analgésicos mais fortes, mas, por exemplo, a prescrição de paracetamol é suficiente para dar conforto ao paciente. Nesse contexto, é importante que se diferencie a gengivite da periodontite ulcerativa necrosante aguda, porque, lamentavelmente, não existe uma distinção tão clara entre essas duas entidades na literatura. Inclusive, em muitos momentos, as duas condições clínicas são confundidas, especialmente pelas diversidades na metodologia nos estudos, pelos próprios critérios de diagnóstico, variância nos grupos pesquisados e, fundamentalmente, ausência de ajuste para fatores confundentes, como fumo, controle de placa, presença de pacientes soropositivos para o HIV e também com AIDS. A periodontite ulcerativa necrosante aguda, ou PUNA, é uma infecção caracterizada pela necrose das gengivas, do ligamento periodontal e do osso alveolar. E conforme colocado no diapositivo anterior,
A guna e puna podem ser diferentes estágios de uma mesma infecção, onde uma ficaria limitada à gengiva e a outra estaria localizada nos tecidos de inserção ou de sustentação do dente. As características clínicas da periodontite ulcerativa necrosante aguda incluem a necrose dos tecidos gengivais, o envolvimento do ligamento periodontal e do osso alveolar, frequentemente com necrose, a presença de um eritema linear, podendo apresentar sequestro ósseo e sempre com o aparecimento da sensação dolorosa, isto podendo estar acompanhado de prostração. As fotografias deste caso ilustram uma situação de periodontite ulcerativa necrosante aguda, com a necrose não só da gengiva, mas a observância do envolvimento do periodonto de sustentação, inclusive com a presença de osso necrosado, formando um sequestro ósseo na face distal do incisivo lateral superior. O diagnóstico diferencial entre guna e puna é bastante difícil, na medida em que ambas podem ser estágios da mesma doença. O que se tem claro é que na puna ocorre perda de inserção, perda óssea alveolar e eventual presença de sequestro ósseo. E é importante que se tenha claro que nas duas condições não é frequente ocorrer o aprofundamento das bolsas periodontais, especialmente porque a necrose que vai acontecendo desde a papila gengival até envolvendo áreas de osso alveolar vem acabando por eliminar os tecidos que ficariam por ser parte da parede mole desta bolsa periodontal. O tratamento de urgência para uma periodontite ulcerativa necrosante aguda assemelha-se com o tratamento de uma guna, entretanto, a deplacagem da área vem acompanhada de raspagem, alisamento e polimento e ou de raspagem subgengival naquele local para remover todo aquele tecido que está irritando e aqueles debris. Além disso, a prescrição de clorexidina 0,12% de 12 em 12 horas e quando houver o envolvimento sistêmico concomitante, isso deve ser acompanhado de metronidazol 400 mg, um comprimido de 8 em 8 horas durante 7 dias. Da mesma maneira, caso haja necessidade de antifúngicos frente a pacientes HIV positivos ou com AIDS, esses serão prescritos. E o analgésico tem por objetivo gerar alívio da dor, podendo ser utilizado um analgésico comum, como por exemplo o paracetamol. Este é um caso clínico de um paciente que comparece para uma consulta de urgência revelando muita dor e nesta consulta de urgência foi detectada a presença de uma periodontite ulcerativa necrosante aguda e esta periodontite ulcerativa necrosante aguda está sendo gerada pela presença de uma doença periodontal prévia e uma queda imunológica deste indivíduo. A partir da remoção do biofilme, da raspagem supra e subgengival, o quadro entra em remissão, mas o paciente necessita ser tratado posteriormente de sua periodontite. E na fotografia abaixo se observa o resultado após 6 meses da ocorrência desta periodontite necrosante, lembrando que ela deixa sequelas como, por exemplo, a perda de papilas acaba sendo irreversível justamente pela falta de suporte de tecido abaixo daquela região. Além das doenças necrosantes, existem infecções virais que acometem o periodonto e são caracterizadas por serem situações de urgência, como por exemplo as gengivoestomatites herpéticas agudas, que são uma infecção produzida pelo vírus herpes simplex, o HSV, que após inoculação primária na pele ou na mucosa tem replicação local.
ela pode apresentar-se tanto como uma infecção primária, como também como herpes recorrente. As características clínicas da gengivoestomatite herpética aguda incluem dor, presença de vesículas que, após romperem-se, geram úlceras. E isso faz com que haja muitas vezes a confusão entre uma gengivite ulcerativa necrosante aguda com uma gengivoestomatite herpética. Entretanto, a gengivite herpética manifesta-se também em outros sítios, tanto intra como extrabucais, e tem um curso definido de entre 1 e 2 semanas. Além disso, o paciente portador de uma gengivoestomatite herpética, que com muita frequência inclui crianças, fica com irritabilidade, pode apresentar febre, prostração, falta de apetite e aumento do seu fluxo salivar. Os fatores predisponentes vinculados à gengivoestomatite herpética aguda incluem estímulos locais, sol em excesso, eventuais lesões na pele, a presença do estresse e alguma queda imunológica. Na verdade, o processo de infecção muitas vezes já ocorreu em um outro momento, entretanto, a primeira manifestação acaba por ser desencadeada por uma diminuição na característica de defesa do hospedeiro. Nessas fotografias nós podemos observar que existe a presença de pequenas vesículas que acabam se rompendo. Isso gera também características similares a uma gengivite, mas vejam que nessas condições apresentadas por esses pacientes, nós temos vesículas que vão não só na área gengival, mas na área de mucosa, chegando inclusive a outras áreas, como por exemplo no palato. O que acontece é que a presença de sangramento gengival e a posterior ulceração por conta do rompimento dessas vesículas faz com que frequentemente a gengivoestomatite herpética aguda seja confundida com guna. Entretanto, existem várias características que permitem diferenciar uma guna de uma gengivoestomatite herpética aguda. A etiologia da guna é bacteriana e da gengivite herpética é viral. A idade mais frequente da guna é em indivíduos jovens, mas a partir da adolescência, e a gengivoestomatite herpética aguda é mais comum em crianças. A guna frequentemente inicia-se pelas papilas e a gengivite herpética localiza-se na área gengival, mas também alastrando-se por outras áreas da mucosa, podendo inclusive atingir áreas extrabucais. Como características clínicas da guna, a gente vai encontrar ulceração e necrose e um eritema mais localizado na área de gengiva, e no caso das gengivites herpéticas, a presença de vesículas que vão virar úlceras e um eritema mais difuso. A guna não é uma doença transmissível e a gengivite herpética, em alguns de seus estágios, tem potencial de ser transmitida. A guna, após tratamento em 1 ou 2 dias, entra em remissão e a gengivite herpética tem o curso viral sempre em torno de 1 ou 2 semanas. O tratamento de urgência para a gengivoestomatite herpética aguda inclui a deplacagem delicada da área para evitar a infecção daquelas vesículas ou úlceras, a inclusão de controle químico substitutivo com clorexidina 0,12% de 12 em 12 horas, a prescrição de um analgésico comum como paracetamol, a hidratação do paciente e qualquer conjunto de medidas que possam aliviar a sintomatologia, incluindo a colocação de anestésicos tópicos, se isso for necessário. A prescrição de um antiviral, como o aciclovir, por exemplo, só tem efeito se a infecção for detectada no chamado período prodrômico, antes do rompimento das vesículas, e isso se aplica muito mais para os pacientes que apresentam o herpes recorrente do que para as grandes crises de gengivoestomatite herpética aguda.
O próximo grupo de processos agudos do periodonto que vamos analisar nesta aula são os abscessos. Os abscessos no periodonto são caracterizados por serem coleções purulentas que se desenvolvem na parede mole da bolsa periodontal, formada por necrose de liquefação no interior de tecidos sadios. Se lembrarmos de conceitos anteriores de abscessos, abscessos são coleções de pus em cavidades não pré-formadas, sendo a área periodontal uma cavidade não pré-formada, ou seja, não uma cavidade anatômica, as coleções de pus que ali se instalam são consideradas abscessos. O abscesso é uma condição periodontal frequente em que os tecidos periodontais podem ser rapidamente destruídos. E isto é bastante importante justamente porque os abscessos, especialmente os abscessos periodontais, podem ser um momento de forte destruição periodontal. Eles são classificados de acordo com a sua localização, em abscessos gengivais ou abscessos periodontais, de acordo com o curso da lesão, em abscessos crônicos ou agudos, e de acordo com o número de dentes envolvidos, em abscessos únicos ou abscessos múltiplos. Esses últimos, os abscessos múltiplos, mais frequentes em pacientes diabéticos descompensados. O abscesso gengival localiza-se na gengiva marginal, podendo ocorrer em indivíduos que têm gengiva clinicamente saudável e que acabam tendo o abscesso por uma impactação de algum agente traumático. Esta impactação de corpo estranho é o que vai elicitar esta resposta inflamatória aguda. Por exemplo, fragmentos de palitos dentais, resíduos de cimentos odontológicos para cimentação de próteses mais frequentemente, as cerdas de uma escova de dente, a impactação de casca de crustáceos, de pipoca ou de outros alimentos, mesmo pão, poderiam ser um iniciador desse processo agudo que fica restrito à área gengival. As características clínicas do abscesso gengival incluem um desenvolvimento rápido, presença de dor forte para um indivíduo que não apresenta normalmente nenhum tipo de dor de dente, pois é frequentemente saudável, a presença de uma superfície brilhante em função da coleção de líquidos e um edema gengival circunscrito naquela área. Neste caso clínico, pode-se observar um pequeno abscesso gengival entre o dente 23 e 24, que, na verdade, está gerando dor nesse paciente e é vinculado à presença de um pequeno fragmento de um palito dental ali inserido e fraturado, ficando como um irritante local, gerando todo o processo de abscesso. Os abscessos gengivais acabam por não ter expressão radiográfica justamente por serem uma lesão de tecido mole e por se localizarem em áreas em que normalmente não houve perda de inserção prévia. O mais importante não é só a questão de perda de inserção prévia, mas é que não há perda tecidual vinculada à presença deste abscesso, que tem a sua resolução com a remoção deste fator traumático. Sendo assim, o tratamento de urgência para os abscessos gengivais inclui o alívio desses sintomas através da drenagem. E, quando possível e quando identificado, é importante que se faça a remoção deste corpo estranho. É muito pouco frequente que haja envolvimento sistêmico, mas se houver a presença de febre ou de linfadenopatia, é importante administrar um antibiótico que esteja vinculado à presença das bactérias ali presentes, que são mais frequentemente bactérias gram-positivas e, portanto, a indicação de uma penicilina do tipo amoxicilina 500 mg de 8 em 8 horas por 7 dias é resolutivo para o caso.
Como sempre envolve dificuldades de higiene na área, é interessante prescrever um agente químico substitutivo, como por exemplo a clorexidina 0,12% de 12 em 12 horas, e quando houver necessidade, um analgésico comum do tipo paracetamol dá conta da resolução da dor. O tratamento de um abscesso demanda, além da consulta de urgência, o tratamento resolutivo posterior. E no caso do abscesso gengival, isso é menos frequente. Normalmente o tratamento de urgência já é resolutivo, mas após uma semana é importante que o indivíduo retorne ao consultório para a preservação e para verificar se há alguma necessidade de um eventual tratamento adicional. Normalmente, quando existe necessidade desse tratamento adicional, ele baseia-se em controle do biofilme supragengival pelo binômio paciente-profissional. Dentre os processos agudos do periodonto, o mais prevalente é o abscesso periodontal agudo, que tem como fator etiológico a agudização de uma prévia inflamação, ou seja, o paciente é normalmente portador de uma periodontite, vinculada à diminuição da defesa do hospedeiro, ou à remoção incompleta de cálculo, ou à presença de bolsas estreitas e sinuosas, ou a presença de áreas de furca inacessíveis ao controle, assim como fraturas e perfurações radiculares. As características clínicas mais vinculadas ao abscesso periodontal agudo incluem dor irradiada e pulsátil, uma formação edematosa circunscrita, e isso pode estar associado a uma destruição óssea rápida e extensa vinculada à presença desse abscesso. Por essa razão, já vamos adiantar aqui, o tratamento de um abscesso deve ser restrito à drenagem, deixando para um momento posterior o tratamento definitivo. Ele pode estar associado com mobilidade aumentada nesse dente, que muitas vezes é sensível à percussão, principalmente percussão horizontal, podendo ou não apresentar área de fístula, e isso tem que ser entendido como a possibilidade, conforme já descrito, de ser um surto de destruição vinculada à doença periodontal. Algumas vezes, os indivíduos portadores de abscessos periodontais agudos acabam por ter manifestações sistêmicas como febre, mal-estar ou linfadenopatia, e isto vai ser o indicativo da utilização de um coadjuvante sistêmico, como veremos a seguir. Esta é uma situação clínica da presença de um abscesso circunscrito à área de um molar inferior, de um segundo molar inferior que encontra-se mesializado, portador de doença periodontal, com área de furca exposta e a coleção purulenta sendo drenada. Observem que radiograficamente o que se observa são as características radiográficas comuns a uma periodontite crônica, por exemplo. Então não há imagem clara do abscesso na radiografia, mas observam-se as características prévias de destruição periodontal. O tratamento de urgência de um abscesso periodontal agudo inclui o alívio dos sintomas através da drenagem, que deve ser o único procedimento realizado pelo profissional. Quando houver envolvimento sistêmico, é importante que se administre amoxicilina 500 mg de 8 em 8 horas durante 7 dias e, havendo dificuldade de controle de placa, prescrever o uso de um agente químico substitutivo, como por exemplo clorexidina 0,12% de 12 em 12 horas. A utilização de analgésicos vai ajudar ao alívio da sintomatologia. No caso específico do abscesso periodontal agudo, sempre há necessidade de um posterior tratamento, que será o tratamento resolutivo, e que não deve ser estabelecido durante a fase aguda, sob hipótese nenhuma, correndo-se risco de que isso seja um gerador de perdas de inserção adicionais por conta da presença daquele abscesso.
Portanto, após a fase aguda ter sido debelada, a periodontite que estava presente deve ser convencionalmente tratada de acordo com as diretrizes indicadas para cada um dos pacientes que é portador desta enfermidade periodontal. O abscesso periodontal ele precisa ser diagnosticado diferencialmente de abscessos de origem endodôntica. Normalmente, a dor do abscesso periodontal ela é difusa, irradiada, contínua e menos intensa que no abscesso endodôntico, que tem uma dor mais pulsátil, localizada e mais intensa que no caso dos abscessos periodontais. Na imagem radiográfica, no abscesso periodontal, frequentemente nós encontramos perdas ósseas, muitas vezes vertical, mas também horizontal, e áreas radiolúcidas laterais. E no abscesso endodôntico, se houver a imagem radiográfica, ela é mais vinculada à região periapical. A sondagem no abscesso periodontal ela é extensa, ela é presente e com a presença de bolsa. No caso de abscessos endodônticos, o significado da sondagem fica bastante pequeno e frequentemente não há bolsa periodontal presente. No abscesso periodontal, normalmente não há lesões de cárie e no abscesso endodôntico, com mais frequência, a gente tem presença de lesões de cárie ou de motivos para a necrose pulpar e cáries essas profundas. No caso dos testes de sensibilidade pulpar, que geram a ideia de vitalidade, no abscesso periodontal isso não assume importância, mas no abscesso endodôntico ela normalmente está alterada ou está necrótico. A pressão e percussão, no caso do abscesso periodontal, ela é presente, mas discreta, e no abscesso endodôntico ela é mais forte. E a digitação apical não tem significado no abscesso periodontal e ela é presente e nítida nos abscessos endodônticos agudos. A última condição que nós vamos trabalhar nesta aula é a pericoronarite, que é uma lesão aguda e localizada presente no tecido que circunda a coroa de um dente parcialmente rompido, mais comum nos terceiros molares, especialmente nos terceiros molares inferiores. O diagnóstico de uma pericoronarite se dá a partir da entrevista e do exame físico, no qual a entrevista relata ao paciente dor espontânea, presença de edema, sangramento, halitose, dificuldade de abrir a boca, e o exame físico confirma a presença desse abscesso pericoronal, que é chamado de pericoronarite. Eventualmente, o paciente portador de pericoronarite pode ter manifestações sistêmicas de febre, mal-estar e linfadenopatia, que semelhantemente a outros abscessos, ela será indicativa da prescrição de um antimicrobiano sistêmico. E o tratamento de urgência, ele também deve ser, na maior parte das vezes, restrito ao alívio dos sintomas pela drenagem. Quando houver esse envolvimento sistêmico, a administração de amoxicilina 500 mg de 8 em 8 horas por 7 dias está recomendada e sempre há a ideia de prescrição de um agente químico substitutivo, especialmente localizado nas áreas afetadas. Por isso, os géis de clorexidina a 1 ou a 2% podem ser indicados localmente, junto com a escovação que fará um estímulo mecânico, se isso for possível. O tratamento de urgência não resolve a situação e a pericoronarite tende a ser recorrente caso o tratamento resolutivo não seja iniciado. O tratamento resolutivo da pericoronarite, que vai ser feito após a fase aguda ter sido debelada, o tratamento pode ser conservador ou radical. O tratamento radical inclui especialmente a exodontia e o tratamento conservador do dente inclui ou a ulectomia, ou seja, a remoção daquele tecido ao redor da coroa do dente, ou em situações menos graves, a preservação com um controle de placa localizado bem estabelecido naquela área para evitar a recorrência da pericoronarite. Nessa situação, uma situação clínica e radiográfica de aumento de volume na área pericoronal pela presença de um dente impactado e a infecção daquela área que demanda o tratamento de urgência com drenagem e a posterior exodontia deste elemento dentário.
Tendo por base tudo que nós observamos nesta aula de hoje, nós podemos concluir que as urgências periodontais elas são menos comuns que as urgências endodônticas, necessitando de uma abordagem com acolhimento especial por estar o paciente extremamente fragilizado pela presença da dor. E não podemos esquecer que o tratamento de urgência, que a consulta de urgência odontológica é uma primeira consulta de uma continuidade que é requerida para tratamento definitivo. Caso contrário, esse paciente será um paciente com recorrências de situações de urgência, que deve ser sempre uma consulta resolutiva e uma consulta que encaminhe para o tratamento definitivo. O material desta aula está baseado fundamentalmente no capítulo Tópicos Especiais em Periodontia, Urgências em Periodontia, no livro Periodontia Laboratorial e Clínica, produzido pela equipe de Periodontia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na série Odontologia Especial da Associação Brasileira de Ensino Odontológica, que gentilmente convidou a equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para ser a equipe referência dessa área, produzindo o livro da série Odontologia Essencial. Nós agradecemos a oportunidade de trabalharmos com o Ministério da Saúde e esperamos que esta aula, de alguma maneira, contribua para a melhora da atenção em saúde para os brasileiros e brasileiras. Obrigado.